E a palavra dessa noite está em Êxodo 14. E o tema dessa ministração é os problemas que Deus não evitou. Os problemas que Deus não evitou. E nós vamos ministrar e nos alimentar de Êxodo 14. Antes de ler a palavra, nós vamos orar, como nós sempre fazemos, entregar esse momento ao Senhor e vamos nos alimentar essa noite e conversarmos sobre esse tema, os problemas que Deus não evitou. Então curva a sua cabeça. Pai querido e amado Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa semana, por mais esse momento, Senhor, que nós estamos reunidos para louvar e bendizer o seu santo nome. Pai, nós entregamos as nossas vidas em suas mãos, Senhor. Senhor, que essa noite seja uma noite de respostas, seja uma noite de libertação, seja uma noite de refrigério, seja uma noite, Senhor, que a sua palavra entre como um alimento vivo em nosso coração e que nessa noite nós possamos entender as circunstâncias, problemas e situações que nós passamos. Que nós possamos entender exatamente por que passamos. E nós nunca venhamos a esquecer que o Senhor está conosco. Pai, que não seja o Douglas em nenhum segundo nessa ministração, mas o Senhor através da minha vida. Muito obrigado, Jesus, por mais essa célula. Esteja presente, Espírito Santo de Deus, em cada lar, e ministra em cada coração de forma única e particular. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a palavra de hoje está em Êxodo 14. Êxodo 14, abra sua Bíblia, e o tema, os problemas que Deus não evitou. E eu quero ler essa palavra para vocês. Então, em Êxodo 14, nós vamos ler uma das passagens, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho. Quem nunca ouviu a história do mar que se abriu e o povo passou? Isso é em Êxodo 14. E é essa história que eu quero ler agora com vocês. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então, eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores, os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito,
continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, versículo 9, os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hahirote e de Baal-Zefon. Versículo 10. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas lá no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver os egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Versículo 15. E o Senhor disse a Moisés: por que você está pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os carros de guerra e os seus cavaleiros. Versículo 18. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem que saía da frente deles também foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava para o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército de egípcios não conseguiram chegar perto dos israelitas. 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de águas dos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar
para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Moisés, versículo 27, estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar da água, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os egípcios, que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralha de água dos dois lados. Versículo 30. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. A palavra é até aqui. Talvez você já tenha escutado que o mar se abriu. E hoje eu te contei em detalhes o que aconteceu em toda essa história. Pessoal, olha que coisa incrível. Para quem não conhece essa história, nós estamos falando de dois povos, os egípcios e os israelitas. Os israelitas eram escravos dos egípcios. Moisés recebeu a missão, nós já falamos aqui da missão de Moisés. Moisés recebeu a missão de tirar, resgatar, levar o povo israelita rumo à terra prometida. Só que os egípcios, como nós acabamos de ler, eles despertaram e falaram: meu Deus, nós libertamos os nossos escravos, vamos atrás deles. Amém até aqui? Todos entenderam essa história. E eu queria destacar alguns pontos dessa história que você já ouviu. Primeira coisa que eu quero destacar está no versículo 2. Vocês leram um nome bem diferente. Pi-Hairote, Migdol e Baal-Zephon. Isso está no versículo 2. Gente, Pi-Hairote significa beco sem saída. Anota isso. Pi-Hairote é beco sem saída. Migdol é um lugar de grandes montanhas. E Baal-Zephon é a terra dos canibais. Só que o versículo 2 diz assim, ó: o Senhor falando: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a Pi-Hairote, entre Migdol, perto de Baal-Zephon. Se você traduzir ao pé da letra o que você acabou de ler, Deus falou: diga aos israelitas que volte e acampe no beco sem saída. É o que você acabou de ler no versículo 2. Diga aos israelitas que volte e acampe no beco sem saída. E aí em seguida nós vamos do versículo 3 ao versículo 9. O que nós temos aí? Deus tem um plano para que a sua glória seja vista através da sua vida. Nem que para isso ele permita que o seu inimigo se levante contra ti. Porque no versículo 3 nós temos: assim, o rei do Egito vai pensar que eles estão andando sem rumo, perdidos. Versículo 4:
Deus falando, eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Eu farei com que o rei fique teimoso e persiga vocês. E se você observar no versículo 5 e 6, foi quando o rei do Egito falou, opa, calma aí, os seus homens, os israelitas fugiram. Nós precisamos correr atrás desse prejuízo. E aí nós temos uma revelação no versículo 10, que é quando os israelitas viram o rei vindo com o exército, o que eles fizeram, gente? Imediatamente eles gritaram pedindo ajuda a Deus, olharam para Moisés, porque Moisés que tirou eles de lá. Olharam para Moisés e foram questionar Moisés. Moisés, por que você não deixou a gente lá como escravo? Moisés, eu prefiro ficar como escravo do que morrer liberto aqui no deserto. Eu preferia ficar lá, escravo. O que eu quero dizer com o versículo 10 ao versículo 12? E eu queria que você anotasse isso. O problema, quando ele aparecer na sua vida, o problema é real, gente. O povo não imaginou um exército. O povo, diz a palavra aqui, ó. O povo viu o rei e o seu exército marchando. Situação real. Eles não ouviram. O exército vem aí. Não foi um boato. Não foi uma história. Então, o problema é real. E ele será posto perante os seus olhos. E eu quero que você anote e entenda isso. O problema é real e o medo virá. Você vai ter medo, eu vou ter medo. O medo virá. E todas as vezes que o problema se vier a você, ou o inimigo se levantar, eu quero que você anote isso. Se você está na presença do Senhor, se você está entregando a sua vida ao Senhor, se você tem buscado ao Senhor todos os dias, toda vez que o problema vier ou o inimigo se levantar, entenda, a glória de Deus se manifestará na sua vida através desse problema. Através desse problema, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. É através dessa falta de ar que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Porque as pessoas vão ver a cura. Aquele que não crê vai ver o sobrenatural na vida e vai falar assim, ó, meu Deus, só Deus para ter curado. Porque o laudo médico dizia que estava tudo bem e a falta de ar não cessava. Enquanto não houve o mover sobrenatural de Deus, o ar não entrava no pulmão. E a falta de ar continuava. E aí no versículo 13, depois que o povo questionou, duvidou, reclamou, quis voltar lá para ser escravo. No versículo 13, Moisés, que estava na frente do povo, se posicionou. Versículo 13 e 14 é quando Moisés para, se posiciona e fala com o povo. E o que eu quero te dizer é que ter medo, anota essa chave, ter medo é normal. Porém, nunca deixe de crer e esqueça o que Deus falou com você. Ter medo é normal. Douglas, mas a minha equipe está com medo. Eu estou com medo, eu estou vendo, é normal. Só que você, líder, precisa levantar em alta e boa voz
e lembrar ao povo: o Deus que está com vocês. Moisés aqui teve a atitude de líder. Só que um líder que teme ao Senhor, que caminha com o Senhor, que vive com o Senhor. Então o time que você lidera, ele pode ter dias com medo. Você pode sentir medo. Você só não pode perder a sua posição. A posição daquele que sabe o Deus vivo, que está caminhando contigo nessa batalha. E no versículo 15, o Senhor responde a Moisés. Gente, olha o que o Senhor diz para Moisés. Por que você está me pedindo ajuda, Moisés? Diga ao povo que marche. Gente, sabe o que Deus acabou de fazer? Deus acabou de questionar Moisés. Moisés, você ainda está orando? Você ainda está pedindo? Vai! Para de ficar só orando, tem atitude. Para de ficar só orando, manda que o povo marche. Você ainda está me pedindo ajuda? Está escrito aqui, gente. Aí logo no versículo 16, o Senhor diz: Moisés, levanta o bastão e estenda sobre o mar, e a água vai se dividir. Olha que lindo, gente. No versículo 16, Deus orienta e ensina a Moisés a passar pela adversidade. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, a como Deus nos orienta a passar pela adversidade, a passar pelo problema. Porque no versículo 16, Deus antes instruiu: Moisés, você levanta esse bastão e estenda sobre o mar. E aí o que acontece no versículo 21? A palavra diz: então Moisés estendeu o bastão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com vento muito forte do leste, abriu o mar. Muitas pessoas acham que Moisés só chegou lá na hora e falou assim, abre o mar. Não. Porque antes da ação, anota isso, veio a instrução. Antes da ação, veio a instrução. E a instrução só recebe aquele que ora. Porque é na oração que existe o diálogo com Deus. E é na oração que Deus vai falar com você. Como que pode Deus te instruir se você não conversa com Ele? Como que pode Deus te instruir se você não fala com Ele? Então, se você seguir a sequência lógica da palavra, o povo clamou. O povo pediu por socorro a Deus. Em seguida, Deus instruiu Moisés. E no versículo 21, Moisés agiu conforme a direção que Deus deu para ele. E o mar se abriu. E aí no versículo 22 nós temos aqui, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Gente, anota isso. A obediência te livrará do medo, da angústia, do seu problema e daquele que te persegue. Porque Moisés já tinha sido instruído. Só que se Moisés, na frente do mar, não levantasse o bastão para que o mar se abrisse, o povo não iria passar. O que eu quero te dizer? Não adianta orar, Deus falar e você não obedecer. Não adianta orar, ouvir e continuar parado. Não adianta orar, ouvir e continuar orando.
Porque Deus não falou, continuem orando. Não, Deus falou, chega, diga ao povo que marche. Eu já ouvi e eu já instruí. Agora faz sua parte. Marcha. Muitas pessoas esquecem exatamente o significado da palavra oração. É exatamente isso. Só que oração é orar e agir. Primeiro orar, depois agir. E a palavra nos ensina. Eu clamo ao Senhor na minha angústia. Eu escuto do Senhor a direção. E aí existe a parte que eu preciso agir conforme a direção que o Senhor me deu. Porque Ele vai te instruir. Ele vai falar. Versículo 23 ao versículo 28, o que nós vimos nessa história? Nós vimos o mal será derrotado por Deus vivo, que você tem como seu Senhor. Só que detalhe, gente, sem que você tenha que usar armas naturais na batalha de Deus, que Ele já garantiu a vitória. Moisés não usou armas para combater o inimigo. Moisés usou oração, direção e obediência para viver o livramento. Moisés não confiou na experiência e nas ferramentas que ele tinha nas mãos. Não esqueça esse princípio: orar, ouvir a direção e agir conforme a direção que o Senhor te deu. Porque foi exatamente isso que Moisés fez. E aí no versículo 30 a 31, o que nós podemos ver? A glória de Deus sendo manifestada. Por quê? Porque Deus destruiu o exército inimigo. Deus destruiu o exército inimigo. E o povo que orou, ouviu e agiu, teve a vitória, para a glória do nome de Jesus Cristo. E essa noite eu quero compartilhar com vocês e queria que vocês anotassem 5 sementes. Anota aí, 5 sementes. 5 sementes que o Senhor quer lançar essa noite no seu coração, para você nunca mais esquecer dessa palavra. Para você nunca mais esquecer na sua vida os problemas que Deus não evitou. E eu quero que você anote essas 5 sementes. A primeira semente que nós nos alimentamos nessa ministração é que o problema não é seu. Anota aí, o problema não é seu. Como assim, Douglas? O problema não é seu. Todos os problemas permitidos por Deus na nossa vida, na vida dos seus filhos, não são para a morte, não são para a vergonha, e sim para a glória do nome de Jesus Cristo. Todos os nossos problemas que são permitidos, por isso o tema de hoje, os problemas que Deus não evitou. Então todos os problemas que Deus não evitou na sua vida, e você é um filho que busca a presença do Senhor todos os dias, todos os problemas que Ele não evitou na sua vida, é porque a glória de Deus vai se manifestar através desse problema. Grava, anota, profeticamente, anota cada dia do seu problema. Sabe por quê? Para você não esquecer nenhum segundo de cada detalhe enquanto você caminhava no meio do problema. Porque quando você for dar glórias a Deus e exaltar o nome do Senhor na sua vida, você precisa ser rico em detalhes. Não adianta chorar usando muitas palavras e na hora de agradecer falar: Senhor, muito obrigado, hein? Deus, muito obrigado.
tô curado. Aí as pessoas passam por você e falam assim, meu filho, você tinha um problema de saúde tão grande, você não respirava direito. Aí você olha e fala assim, ó, foi Deus. Foi Deus? Não, irmão. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno e fala. Conta como é que foi passar por isso. Conta o Deus vivo que nunca te largou, pô. Que sempre esteve com você. Só que entenda, o problema não é seu. Douglas, de onde você tirou isso da sua cabeça? Não. Olha que lindo. Quem está com a Bíblia na mão, eu vou te dar agora existe uma revelação nessa palavra aqui. Em Êxodo 14, que nós acabamos de ler, Deus afirma 3 vezes. Deus afirma 3 vezes que seria para a sua glória aquele problema. Douglas, onde você está tirando isso? Eu vou ler para você. Você quer anotar? Onde que Deus afirmou 3 vezes? Versículo 4, versículo 18 e versículo 31. Versículo 4, tá aqui, ó. Então, eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Deus, o Senhor. Versículo 4. Agora lá no versículo 18, diz, quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Aí lá no versículo 31 diz, quando viram o poder do Senhor, que havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Por 3 vezes, no mesmo capítulo, por 3 vezes, Deus afirma, eles vão ver a glória de Deus, eles vão ver a minha glória. Então o que eu quero te dizer é, o problema não é seu. O problema não é seu. Assim, quero que você anote também, se você anota e depois você lê 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 20, versículo 15. 2 Crônicas 20, versículo 15. Olha o que diz a palavra. Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso que o Senhor Deus diz. É um recado. O Senhor Deus diz isso, hein? Olha o que o Senhor Deus diz. Não se assustem. Não fiquem com medo desse exército enorme, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Então não tenham medo. A todo momento, na sua palavra, Deus diz para o povo, calma. Esse problema não veio para te matar. Calma. A minha glória vai se manifestar na sua vida. Calma. Esse problema, todos vão ver. Fica calma. Não é contra você, é contra mim. E se é contra mim, calma, eu luto. Você não precisa nem se mexer, porque eu vou lutar. Eu vou lutar. Então, na palavra de Deus, nós temos várias histórias que testificam o agir do Senhor. O agir do Senhor. Qual é a segunda semente que eu quero que você anote? A primeira é, o problema não é seu. A segunda é orar e agir. Orar e agir. E eu quero que você entenda essa noite. Existe o tempo de orar e existe o tempo de agir. A própria palavra é composta por oração. Orar e ter ação. Existe o tempo para orar. Existe o tempo para agir.
Qual é o grande problema hoje, pessoal? O problema é que quando agimos quando nós deveríamos orar, e quando nós precisamos agir, nós ficamos parados orando. Existe o tempo de orar, existe o tempo de agir. Tem pessoas que estão com um grande problema, todos os dias está orando, e o Senhor está falando, toma atitude. Ai Deus, eu quero muito passar, olha, eu já fiz jejum, eu estou fazendo um propósito, eu quero muito começar a falar inglês. Está orando todo dia, já subiu um monte, está com as pernas definidas, já virou maratonista de monte. Aí pergunta, está estudando quantas horas de inglês por dia? Ah, não, só estou orando, clamando ao Senhor. Você está esperando o quê? Dormir e acordar falando inglês? O próprio Deus diz o quê, gente? Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Sabe o que o Senhor está falando? Moisés, para, já ouvi, agora faz sua parte. Ah, Douglas, eu estou num relacionamento abusivo, estou orando para que Deus traga um refrigério, que Deus mude. E qual é a sua parte? Ah, Douglas, eu quero uma vida nova, Douglas. Eu quero ter novos amigos, eu quero ter um novo lar, eu quero ter uma família próspera. Tá orando ao Senhor. E a sua parte? Abrir mão das amizades que não prestam, que ainda te cercam, dos maus hábitos, dos maus costumes. Essa parte não é de Deus, essa parte é a sua. Essa parte é o povo marchando. Deus já ouviu sua oração. Ah, Deus, eu quero muito ter uma nova porta de emprego, eu quero muito, Senhor, mudar de área. Tá bom, tá orando? Tá deixando nas mãos do Senhor? Tá confiando que o Senhor vai fazer? Tá. E a sua parte? Qual é a sua parte? Além da oração. Que o versículo 15 está aqui. Deus questionou, porque ainda estão pedindo ajuda. Marche, diz o Senhor. Então a primeira semente o problema não é seu. A segunda semente dessa noite é orar e agir. E a terceira semente que nós vamos anotar é que você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Porque você vai orar, Deus vai falar. Deus vai falar no seu coração, Deus vai falar através de um profeta, Deus vai falar na palavra, Deus vai falar no sonho, Deus vai usar o que Ele quiser, mas Ele vai falar com você. Só que quando você ouvir, meu irmão, obedeça. Tem gente que ora, Deus fala, e a pessoa vai lá de novo e fala assim, Deus, mas você falou isso mesmo? Eu não estou acreditando. Deus, eu vou orar para que o Senhor fale comigo de uma forma que eu consiga entender, porque eu não entendi, não gostei dessa forma. Aí sobe no monte, desce no monte, ora, faz jejum, lê 10.000 palavras e Deus já falou. Deus já falou. Versículo 16. Deus disse a Moisés o que fazer. Você vai chegar lá na frente do mar, você vai levantar o braço, vai levantar essa vara aí e o mar vai abrir. Ele disse isso, versículo 16. Aí o que aconteceu no versículo 21? Moisés obedeceu. A atitude. Ele obedeceu. Não adiantaria nada. No versículo 16, Deus falar para Moisés, Moisés, levanta o bastão e estenda sobre o mar. Aí lá na frente do mar, Moisés pega o bastão, versículo 21, e fala assim, galera, quem sabe nadar? Bora? Vamos fazer um yes aqui antes e vamos entrar nesse marzão?
Não dá, gente. O comando foi um: faça. Para de tentar ser inteligente para as coisas de Deus. Para de tentar ser criativo para as coisas de Deus. Seja só obediente, já é o suficiente. Só obediente já é o suficiente. Qual é a quarta semente? A quarta semente é: na sua luta, Deus se manifestará. Na sua luta, Deus se manifestará. Na sua luta, Deus se manifestará. Independente de qual seja a sua luta, Deus se manifestará. E todos vão ver o Deus que você serve, o dono da sua vida. Aquele que você disse: a minha vida é sua. Se a sua vida é dele, irmão, descansa. Porque no versículo 24 e 25, o que vocês leram aqui? O que nós lemos? O exército inimigo vindo, entrando no mar, Deus aparece da nuvem. O exército inimigo fica em pânico. Os carros começam a atolar. Tudo começa a acontecer. O inimigo não consegue chegar próximo de você quando vê a nuvem de glória que existe sobre a sua vida. Ele pode tentar, mas ele não chega. Porque entre os israelitas e os egípcios existiu uma nuvem de glória. E essa glória se manifestou exatamente quando o exército inimigo estava chegando. Então, na sua luta, Deus se manifestará. Você está com problema de saúde? Meu amigo, vou te falar. Essa glória não vai para médico nenhum, não vai ser de remédio nenhum. Essa glória vai ser de Deus. Deus vai se manifestar e essa glória será dele. Essa glória será dele. E naturalmente eu vou compartilhar aqui a quinta semente. Que a quinta semente é: o seu testemunho salvará muitas vidas. O seu testemunho salvará muitas vidas. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. A sua maior luta hoje, a maior luta que você passa hoje, junto ao Senhor, se tornará o seu maior testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Você vai atravessar cidades, bairros, estados, falando assim, ó: no meu pulmão faltava ar, até o dia que Deus soprou. No meu pulmão faltava ar. Nenhum especialista soube dizer. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus que cura. E hoje eu corro uma maratona e não tem falta de ar. É isso que vai acontecer. A sua maior luta hoje vai se tornar o seu maior testemunho. Os problemas que Deus não evitou, Ele mesmo resolve. Anota isso. Os problemas que Deus não evitou, Ele mesmo resolve, gente. Ele mesmo resolve. Deus permitiu que os problemas acontecessem. Ele permitiu. Mas por que Ele permitiu, Douglas? Porque Ele resolveria. E todos puderam ver a glória de Deus sendo manifestada através da sua
vida. Todos puderam ver a glória de Deus sendo manifestada através da sua vida. Quando você entra na palavra de Deus e medita, quando você abre, você pode anotar, se você abrir a palavra do Senhor em João 11, João 11, 34. João 11, para quem não conhece, é a morte de Lázaro. A morte de Lázaro. E olha que lindo, porque Lázaro estava muito doente, a sua irmã foi procurar Jesus para que o Senhor voltasse e pudesse curar Lázaro. Para que o Senhor voltasse e pudesse curar Lázaro. E versículo, vou voltar umzinho só, 33. Jesus viu Maria chorando e viu que as pessoas estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês sepultaram ele? Venha ver, Senhor. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Versículo 38. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada. E Jesus ordenou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. 4 dias que foi sepultado. E aí, versículo 40. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me ouvistes. Depois disso, Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. E versículo 44. E o morto saiu. Os pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano. E o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Jesus, muitas pessoas nessa época falaram assim: gente, mas por que Jesus não chegou antes? Porque era mais fácil. Por que Jesus não veio, gente? Mas aqui eu acabei de contar a história de um dos maiores milagres de Jesus. Um dos maiores milagres de Jesus veio. Mas Douglas, por que Jesus não evitou? E é exatamente o tema dessa ministração. Os problemas que Deus não evitou. Mas essa noite você entendeu que todo problema na sua vida que Deus não evitou é porque Ele está junto com você nesse problema. E é porque Ele está permitindo para que a glória de Deus
seja manifestada através da sua vida. Para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai, Senhor, assim como aconteceu em Êxodo, que os seus filhos, Pai, essa noite, possam entender que o problema que hoje tem tirado o sono dos seus filhos, o problema que hoje tem gerado dor, o problema que hoje tem gerado lágrimas, o problema que hoje tem tirado o sono, tem gerado ansiedade, Pai, que nessa noite os seus filhos entendam, Senhor, que esse problema não é para a morte e que a sua glória será manifestada na vida de cada um dessas células, Senhor, através dessa situação. Então nós vamos mudar o nome, nós não vamos mais falar problema e vamos falar situação, porque é uma situação que vai impactar muitas vidas e o nome do Senhor será glorificado através da minha vida. Pai, que o Senhor possa trazer, o seu Espírito Santo possa trazer entendimento essa noite, Pai, a todos que estão aqui. Esse problema que você está passando não é para a morte. Esse problema que você está passando, para de achar que é castigo. Esse problema que você está passando, para de pensar que Deus não está ouvindo suas orações. Deus está contigo. Mas entenda que é preciso existir um momento de orar, um momento de ouvir e um momento de agir. Assim como foi com aquele povo, com os israelitas, com Moisés e os egípcios. Que o seu Espírito Santo de Deus, Senhor, toque em cada coração essa noite. Que o derramar sobrenatural da presença de Deus, Pai, venha sobre os seus filhos e que essa noite, Pai, eles durmam em paz, sabendo que eles não estão só. E tendo, Senhor, nessa ministração, resposta das suas orações, Pai. Que muitos até hoje estavam perguntando por quê? Por quê, Deus? É castigo? Por que eu estou passando por isso? E o Senhor nos trouxe, Pai, essa noite para a célula, para trazer uma resposta à oração de muitos desse grupo. Que o Senhor, Pai, traga uma paz que eles nunca viveram dentro dessa situação, dentro desse problema, e que eles possam ver e entender que Deus está com eles, que o Senhor está com eles, que o Senhor é quem vai estar com cada um aqui, Pai, no dia mau, na tribulação, e que nós possamos nunca esquecer dessa palavra, que nós possamos anotar pela fé, dia após dia, da luta que nós estamos passando, para que quando o dia da glória chegar, nós sejamos ricos em detalhes de mostrar o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. Pai, eu oro por cada vida dessa célula, Senhor. Pai, eu entrego nas suas mãos o que hoje tem atormentado os seus filhos. Eu entrego, Senhor, nas suas mãos cada causa, cada problema. Que cada um dos seus filhos possa ver a glória se manifestar sobre a sua vida e que eles não esqueçam do problema que eles estão vivendo, porque é esse problema que hoje atormenta e tira o sono, será um grande testemunho de Deus na vida dos seus filhos. É essa história, é esse problema,
quando a glória se manifesta, é ela que precisa ser contada para muitos que não conhecem a Ti, Senhor. Pai, por isso eu te agradeço por mais essa célula. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse encontro. Eu te agradeço por essa palavra rica que existe, Senhor. E a sua palavra é maravilhosa, Pai. Ela é viva, ela ensina, ela instrui. E que nós possamos, Senhor, viver. Nós não vamos apenas nos alimentar, nós vamos viver e vamos alimentar outras pessoas que precisam da sua palavra. Em nome de Jesus eu creio, Senhor. E desde já te agradeço pela sua presença gloriosa nesse nosso encontro e em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.